Fala, minhas excelências! Tony Santana, mais um videozinho aí falando de tudo que aconteceu do dia 1º para cá. Galera, hoje eu queria abordar a pior parte do decreto 11.366, o decreto que tenta botar fim às armas em todo o Brasil. E as pessoas falam, doutor, a pior parte não foi proibir os certificados novos, proibir as novas compras de armas? Isso vai ser resolvido, isso não pode ficar dessa forma. Aí outros dizem, não, a pior parte é ter acabado com o porte de trânsito. Galera, não é. E eu prometo que vou trazer a pior parte disso tudo amanhã. Faria isso hoje. Porém, eu recebi aí de diversas pessoas me perguntando o que é esse PDL, Projeto de Decreto Legislativo. E isso vai resolver, isso vai, de fato, cancelar a edição do decreto 11.366, já me mandaram alguns vídeos, algumas informações e diversas coisas nesse sentido. E aqui eu já adianto para vocês, não existe protocolo de nenhum PDL, por nenhum deputado, muito menos pelo Senado, como disse aí o nosso senador Marcos Duval. Pesquisamos, não existe nenhum PDL protocolado. Essa é a grande verdade. Mas vamos lá. E se tivesse protocolado, isso faria efeito? Gente, a resposta é simples. Não vai fazer efeito nenhum. E como eu posso dizer isso? Experiência acompanhando e detalhe importante. Força política. E sabe por quê? Só antes, pedir aí, se inscreve no nosso canal aí, dá aquela moral, dá aquela forcinha, rumo aos 100 mil, estamos quase lá, batalhando para chegar nesse 100, conto com a tua ajuda, com a tua força, dá aquela moralzinha aí, inscreve no nosso canal, aperta o sininho aí, você vai ter vídeos como essa live aqui, onde eu falei tudo sobre os decretos, logo que saiu no dia 1º. Mas voltando aqui, o que é esse PDL, esse projeto de decreto legislativo? É uma espécie de uma lei, porém uma lei para derrubar um ato do executivo. E por que eu digo que isso não vai surtir efeito? Primeiro ponto, ele é bicameral. Diversas vezes ele tem que passar. Existe uma forma de ser unicameral também, mas via de regra ele tem que passar pelas duas casas, a casa criadora e a casa revisora. Se for proposto pelo um senador, o Senado cria, a Câmara revisa. Se vier pela Câmara, a Câmara cria, o Senado revisa. Aprovação tem que passar, via de regra, por duas comissões, no mínimo, Finanças e Comissão de Constituição e Justiça. Lembro que no Senado nós temos lá o PL 3723, que não passou até hoje na Comissão de Constituição e Justiça. E nós não tivemos uma renovação tão grande no Senado, nem tão grande na Câmara, ao ponto de achar que eles vão acabar aí com um decreto presidencial, que eles vão derrubar um decreto presidencial por meio de um decreto legislativo. Então, para que vocês entendam, uma das casas entra com o pedido, com o projeto de decreto legislativo, passa por duas comissões, tanto na Comissão de Finanças como na Comissão de Constituição e Justiça, e aí pode ir ao plenário. Se for de regime de urgência, talvez não, mas via de regra passa pelo plenário. No plenário tem que ser aprovado pela maioria simples, porém tem que se ter maioria absoluta, mais de 257 deputados. E aí, aprovou, vai para a segunda casa. Se vier do Senado, vai para a Câmara. Se vier da Câmara, vai para o Senado, o qual tem que passar pelas comissões e também tem que ser aprovado, exatamente igual. Se não for aprovado, volta de novo para que seja analisado os vetos ou as mudanças feitas pela Casa Revisora. Então, galera, é muito difícil disso acontecer. Quem já está tentando ganhar louros, ganhar flores, ganhar ibope com isso, onde dá, onde não dá, não dá. E tenho quase certeza que isso é algo muito difícil de acontecer. Ainda mais, eu recebi uma cópia do PDL e veja que ele tenta derrubar tão somente as restrições para os novos CRs, para as novas aquisições de armas e a questão aí dos clubes de tiro. Não aborda a questão muito importante que é a GT, o porte de trânsito, tampouco a cassação dos CRs lá posto no artigo 27. Então, galera, difícil. É um caminho? Sim, é um caminho, mas não temos força política para isso nesse momento. Pode ter certeza que a maioria dos deputados não são armamentistas. A maioria dos senadores
não são armamentistas. Pense da seguinte forma: o que salvaria tudo isso? Projeto de lei 3723. Tinha segurança jurídica, era uma lei, dava o direito dos CACs manter suas armas, tinha o porte, tinha uma série de coisas, ainda que aumentasse o porte legal para 5 anos. Mas ele colocaria, sim, tudo isso em um projeto e teríamos uma segurança jurídica de uma lei. Era muito mais fácil de qualquer tipo de PDL. Além do mais, o projeto já foi aprovado na Câmara, bastaria que a Comissão de Constituição e Justiça, com relatoria do deputado Marcos Duval, aprovasse e iria ao plenário. E tinha aquele acordo para que, se aprovado fosse na comissão, logo iria ao plenário. E aí, óbvio, o presidente Lula não vai sancionar, pode ter certeza disso. Aí teríamos que vir novamente com o quê? Novamente com um veto presidencial, que é muito difícil, tem que derrubar o veto presidencial. Isso aí seria difícil pra caralho. Então, gente, é muito complicado. As circunstâncias e o cenário, eu sempre sou otimista, e quem está comigo aí há muito tempo sabe disso, mas esse cenário, ele é muito complicado. Bom, minhas excelências, dá uma moral aí, dá aquele like pra gente, muito importante, como eu sempre digo, qualquer coisa, tô aqui. Também, se puder, segue a gente lá no Instagram, Tony Santana Oficial, Tony com Y, Santana com 2T. Meu Instagram está com aqueles bans de sempre, difícil de encontrar, mas se digitar o nome inteiro, vai aparecer, dá aquela força lá e a gente aborda diversos outros assuntos. Então é isso aí, amanhã eu trago aquele vídeo que eu considero o pior ponto do decreto 11.366. Excelências, juntos somos mais fortes, Pátria Armada Brasil.